Irmãos, no meu pensamento hoje, nós já teríamos salas, né? Funcionando, trabalhando, né? Então, assim, é claro que eu já ministrei palavra hoje de manhã, né? Talvez se a gente fosse até embora com a palavra que eu ministrava, já seria até suficiente, né? O que eu quero dizer é que eu não me preparei para dar estudo, aulão nessa manhã, né? Mas eu quero ainda falar, aproveitando que eu já preguei bastante no início, eu quero me dispor a falar menos agora, porém, né, quando eu cheguei aqui e não tinha nada preparado, aí o Senhor me levou num texto da palavra, eu montei um estudo relâmpago aqui assim, que eu acho que é interessante a gente pensar sobre essas questões, né? E tem vários textos bíblicos, e eu gosto, por exemplo, em Filipenses 3,15, vamos ver como é que está lá na sua versão. Filipenses capítulo 3, versículo 15. Amém. Alguém tem alguma versão diferente? Fala, Lázaro. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, e não existe medo, se sentisse alguma coisa de outra maneira, porque Deus foi. Muito bem. A versão que eu gosto da King James, essa que a Marlene leu, que diz assim: por isso todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, ou que somos maduros, devemos pensar dessa mesma maneira, porém se em algum aspecto pensar de forma diferente, também quanto isso Deus vos esclarecerá. A versão que o Larson tem, usa a palavra perfeito, só que a palavra perfeito, ela é muito, como que eu vou dizer assim, é muito para nós, né? Não tem como a gente ser perfeito aqui, né? Então, é isso que acontece. Muitas vezes na tradução da Bíblia, dos manuscritos originais, busca-se palavras que mais se coadunam com aquilo que o autor bíblico quis dizer. E aí, muitos intérpretes ou tradutores da Bíblia lançam essa palavra perfeito. Só que se a gente for analisar, a palavra perfeito, ela é muito, vamos dizer assim, ela nos coloca num nível muito acima do que realmente nós estamos. Nós não somos perfeitos. Então a melhor tradução para essa palavra é maduros, ou que temos maturidade espiritual. Aí sim, né? Perfeito para Deus aqui na terra é aquele que já é maduro no espírito, mas não é perfeito, porque continua errando, continua falhando. O fato de você ser maduro não quer dizer que você não erre, não quer dizer que você não seja tentado a errar e em algum momento não venha a errar. Então você não é perfeito, né? Não fica triste, tá, irmão? Você não é perfeito, irmão? Né? Se você de repente fica mal com essa palavra, nós vamos fazer uma terapia, né? Mas você não é perfeito, né? Você é maduro, você pode ser maduro espiritualmente falando, você pode ter maturidade espiritual, mas a perfeição é só na glória, né, irmão? Só quando a gente receber corpos glorificados, né, Cleiton? Corpos glorificados, né? Que é o último estágio da salvação. Então, quando a gente receber lá o corpo glorificado, nós seremos semelhantes a Jesus, né? Não teremos mais a presença do pecado em nós, porque hoje nós ainda estamos, vamos dizer assim, somos justificados pela fé e assim salvos da condenação do pecado, mas ainda estamos num processo de salvação através da santificação, né, Cleiton? Falando sempre Cleiton que a gente está estudando, né? Então, existe a salvação, que é um processo, que é a santificação. Quanto mais nós nos santificamos, mais perfeitos nós nos tornamos, e eu vou traduzir essa palavra perfeitos novamente para mais maduros nós nos tornamos. Então ontem eu também estive falando com o Ministério de Louvor. Você parece que eu falo antes do Ministério de Louvor, que eu sou para a igreja, né? Mas é sempre assim mesmo.
que eu vi um artigo que me chamou a atenção, que fala sobre frutos verdes e frutos maduros, né? O fruto verde, ele muitas vezes ele se torna impróprio para você se alimentar. Por quê? Porque ele é amargo, ele é duro, né? Pega um fruto verde. Quem gosta de ameixa? É legal, né? Mas não tem umas que vem dura? Não tem umas que vem molinha? Qual que é melhor? A molinha, né, irmãos? Aquela que você morde, você até espirra, assim, com o rosto cheio de água, né, da ameixa, né? Você morde assim, você toma um banho de ameixa, né? Porque ela está tão mole, né? Mas tem umas duras assim, que você dá uma dentada, se bobear o dente, ficou ali na ameixa, né? Você mordeu ali, o dente grudou ali. Por quê? Porque é muito dura. Então o fruto azeda. Então o fruto verde, geralmente ele acaba se tornando impróprio para muitas coisas, para ser comido, né? Porque às vezes ele é duro, às vezes ele é azedo, é amargo, sim ou não? Às vezes ele é ácido, né? Agora o fruto maduro não. O fruto madurinho não chegou ali naquele ponto. Ele é docinho, ele é palatável, é prazeroso, né? E aí o que a gente traz de tudo isso para nós? Que, falando da nossa espiritualidade, a solução está em nós sermos maduros. O crente que é verde, o crente que é imaturo, muitas vezes ele é ácido, sim ou não? Muitas vezes ele é duro, muitas vezes ele é amargo, muitas vezes ele é azedo, muitas vezes ele é indigesto. Por quê? Porque ele é imaturo. Só por causa disso, por causa da sua imaturidade. Porque a imaturidade, ela encontra o seu apoio, o seu fundamento na nossa vida, no nosso egoísmo, no nosso egocentrismo. Então, a matemática bíblica é assim: quanto mais maduro, mais amoroso. Quanto mais imaturo, mais egocêntrico. Porque o que define maturidade e imaturidade aos olhos de Deus é a incapacidade de amar ou a capacidade de amar, né? Então, quanto mais capacidade nós temos de amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, quanto mais nós temos essa capacidade na vertical e na horizontal, mais maduros nós somos. Porque a lei e os profetas se cumprem no amor. Então, quanto mais nós conseguimos desenvolver o amor, menos a gente peca. Sim ou não, irmãos? Quanto mais nós conseguimos desenvolver o amor, menos a gente peca para com Deus e menos a gente peca para com o nosso irmão. Porque a Bíblia diz: aquele que ama, né, o seu próximo como a si mesmo, com efeito, ele não adulterará, ele não cobiçará, ele não matará, ele não furtará. Não é isso que a lei diz? Não furtarás, não roubarás, não cobiçarás aquilo que é do outro, nem a mulher do outro, nem a casa do outro, nem o emprego do outro, nada que é do outro. Não adulterarás, ou seja, você não vai trair a sua esposa, né? Então, quando você ama, você cumpre a lei, por tabela, né? A lei é cumprida por causa do amor. Então, nós temos que entender isso, que a lei ela foi criada lá no Velho Testamento para que o amor fosse manifesto. Só que criou-se uma visão de amor meio rígido, né? Um amor meio que cumprido através de regras. Quando Jesus vem, ele inverte as coisas. Ele mostra que a gente precisa praticar a lei como fruto de um amor verdadeiro. Então a lei ela vai ser cumprida, ela vai se cumprir na vida do crente que ama. Ela vai se cumprir na vida do crente que vive em amor e que amadurece. O crente maduro, ele amadurece. O crente maduro, ele cumpre o amor porque ele amadurece. Então, eu achei interessante. Eita Deus de glória. Aqui eu estou enrolado. Qual que é o PIN aqui? 04? Jesus, não deu certo não, 04?
Está tudo gravado, fica tudo gravado. Então, aleluia, né? Glória a Deus. Então, quem é maduro sabe lidar com as falhas dos outros. Em que sentido? Não desistindo do outro por causa das suas falhas. Quem é maduro sabe receber pancada sem dar pancada. Quem é maduro sabe ser rejeitado sem rejeitar. Quem é maduro se torna forte. E quem é imaturo, fraco, né? Quem que é fraco? É aquele que cede ao mal. É aquele que cede ao mal com facilidade. O mal vem e muito facilmente induz aquela pessoa ao erro. Quem é forte? É aquele que o mal vem, bate, o mal não consegue corromper o seu coração, não consegue dominar o seu coração. Aí tem um outro texto que me chama a atenção, Romanos 15:1. Quem pode ler? Romanos capítulo 15. Mas nós somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Então, olha só, nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Não agradar a nós mesmos não quer dizer que você vai abrir mão do que é certo para concordar com o que é errado. Essa é a primeira coisa que eu tenho que deixar bem claro aqui, porque senão você entende errado, né? Você falou, opa, peraí, ser maduro então é deixar de ser certo para ser errado e não agradar a si próprio? Não é isso que o texto quer dizer. O texto quer dizer que o outro está errado, você está certo, mas muitas vezes você, por ver o erro do outro, por olhar pelo erro do outro e por entender-se certo, você muitas vezes se sente tentado a desprezar o outro. Ele não quer viver o certo, então não vou ter relação com essa pessoa, né? Não vou ficar na minha, né? Vou ficar na minha, ele fica na dele, ele fica no erro dele, eu fico no meu acerto, mas eu não quero, né, esse contato. Então, na realidade, agradar a nós mesmos, desagradar a nós mesmos, nesse sentido, é passar por cima dessa vontade, é passar por cima desse desejo de não conviver com o outro que está errado, mas pagar o preço de estar ao lado daquela pessoa, para que ela um dia possa ver que ela está errada através do teu acerto. Porque vamos supor que numa casa a mulher está certa e o marido está errado. Aí a mulher diz do marido que ele está errado. Ele vai morrer no erro, né? Por quê? Porque ele não vai ter ninguém certo do lado dele para ele poder avaliar as suas atitudes. Em outras palavras, você vai ser parâmetro. Você precisa ser parâmetro para aqueles que estão errados. Eles precisam ter você, o referencial de Deus para a vida dessas pessoas é você. Você precisa ser esse parâmetro. Por isso que o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. É muita coragem você dizer isso, né? Porque a gente fala, mas eu sou errado, eu sou isso, isso, aquilo. Mas isso é uma questão de maturidade, né? Uma pessoa, para dizer isso, como disse o apóstolo Paulo, é porque ele tinha consciência da sua maturidade. Então nós temos que ter a ousadia de reconhecer que nós somos maduros, para podermos ser exemplo para muitas pessoas que ainda não conseguiram amadurecer. Então aqui a questão é maturidade e imaturidade. E muitas vezes nós podemos sofrer com o erro das pessoas, podemos nos entristecer com o erro das pessoas, e muitas vezes o que o texto está dizendo, que nós que somos fortes, temos que passar por cima disso. Você tem que ser forte o suficiente para absorver isso, sem deixar que isso te leve à desistência do outro. Então, ser forte é isso, é você suportar o impacto do mal, é suportar o impacto do erro, sem se deixar vencer. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que vencer o mal com o bem, né? Isso é a atitude de gente madura.
Gente madura vence o mal com o bem. Gente madura sofre, mas não desiste, né? Por que hoje muitos relacionamentos começam na terça e acabam na quarta? Por quê? Por causa de maturidade. Porque aí fora não se ensina esse tipo de maturidade baseada no amor. A pessoa, volta ao início de tudo, a maturidade é fruto de um amor maduro, um amor que vem do coração de Deus, o amor ágape, o amor incondicional, e que a gente também chama de amor sacrificial. Por que amor sacrificial? Porque você sacrifica para poder amar. Você sacrifica de você sacrifica no seu interior, você sacrifica no seu ego, você sacrifica da sua vida para poder dar preferência ao outro. E por isso é sacrificial. Esse amor, ele foi vivido por quem? Por Jesus. Porque para você estar salvo e eu também, ele teve que nos amar sacrificando da sua vida. O que Jesus sacrificou da sua vida? Toda a sua vida. Toda a sua vida. Jesus praticamente ele teve que desistir de si mesmo para não desistir de nós. Ele teve que desistir completamente de si mesmo para que nós pudéssemos ser salvos. Então esse amor é um amor que salva, é um amor que liberta, é um amor que coloca em evidência quem está errado, para que lá na frente aquele que está errado possa ser constrangido a mudar. Por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus ele nos constrange, Você fica constrangido diante de tão grande amor que você fala, não é possível, eu tenho que me render inteiramente a esse amor, a esse Deus, porque o que ele fez por mim, ninguém faria, Então, aquele que ama, agora eu já decorei a senha, ele suporta os erros, as falhas, os sofrimentos, que aqueles que são fracos, quem são os fracos? Os imaturos, os verdes, os que estão verdinho, verde na fé, verde na vida cristã, sabe? Estão ainda vacilando, precisa de alguém que compreenda, de alguém que suporte. Quem está verde não precisa ser criticado. Vou repetir: quem está verde não precisa ser criticado, julgado, apontado. Quem está verde precisa ser compreendido, amado, ensinado, suportado. Amém, igreja? Por que as igrejas hoje têm dificuldade de discipular pessoas? Porque as pessoas olham demais para o erro das pessoas. A gente olha para as pessoas como se elas tivessem a mesma maturidade da gente, e a gente julga o outro por quem nós somos, e está errado. Você não pode fazer isso, porque você suporta, você acha que o outro tem que suportar, e o outro não suporta metade do que você suporta. Você consegue entender isso? Você suporta, mas o outro não suporta ainda. Mas se você ensinar, ele vai suportar, ele vai chegar onde você já chegou. Agora você não pode julgar ele baseando-se em você. E é isso que muitas vezes acontece dentro da igreja, dentro de casa, nos nossos relacionamentos marido e mulher, A pessoa ela tem uma resistência, ela quer que o outro é do mesmo jeito, na marra, Todo fruto que você tenta forçar ele a amadurecer, ele não amadurece legal. O gosto dele fica estranho. E nem o pessoal que pega a banana, põe no saco, amarra, asfixia a banana, fala assim, vai amadurecer na barra, você não vai morrer asfixiado aí, mas você vai amadurecer. Aí a banana é obrigada a amadurecer na marra, E às vezes nós asfixiamos as pessoas, porque queremos que elas amadureçam depressa, correndo, na marra, e aí não funciona, Então, vamos lá, vamos ver que outros textos a gente tem aqui que é interessante a gente ver hoje.
Colossenses 4:12. Colossenses 4:12. Aqui na minha versão está assim, né? Não, pode ler. Leia Marliene. Amém. Olha só. Tem a palavra maduro aí, né? Pelo menos na versão que a Marlene leu, na minha aqui também está assim: Epáfras, que também é um de vós, e servo de Cristo Jesus, vos envia saudações. Ele está sempre guerreando por vocês em suas orações, para que, como crentes maduros e cheios de fé, continueis caminhando firmes na prática de toda a vontade de Deus. O servo que é maduro, eu vou pegar o exemplo de Epáfras, né? Aí, ó, Larson, nome, né? Pode colocar na lista aí, né? Epáfras. Vamos, Epáfras, né? Epáfras. É até difícil de falar, né? Epáfras, ele era um servo maduro, que orava pelos crentes maduros. A maturidade, ela te leva ao compromisso de interceder pelos outros, de entrar na guerra dos outros, de colocar o outro em oração, de colocar a vida do outro como um alvo da sua oração, alvo do seu cuidado espiritual. Então Epáfras, ele orava pelos seus irmãos, e ele orava para que eles, como crentes maduros e cheios de fé, continuassem firmes na prática de toda a vontade de Deus. Então o crente maduro é aquele que está firme. Em que sentido, pastor? Firme na prática da vontade de Deus. É aquele que faz a vontade de Deus, é aquele que se compromete com a vontade de Deus, é aquele que não abre mão da vontade de Deus, ainda que a vontade de Deus o confronte, ainda que a vontade de Deus o leve para uma situação que a sua carne vai sofrer, que a sua carne vai sentir dor, ele se compromete com a vontade de Deus. Jesus passou por isso no Getsemane, né? Não se faça a minha, mas a tua vontade. Ou seja, servos maduros sentem em algum momento a vontade de não fazer a vontade de Deus? Sente, mesmo sendo maduro. Quem é mais maduro que Jesus? Não existe, né, irmãos? Não tem como. Mas até ele, não tendo pecado, precisamos deixar bem claro isso. Jesus não pecou, Jesus não teve pecado. Porém, a carne, ela é muito forte. Eu falei sobre isso na sexta-feira. O tema da mensagem, Jesus alertou, a carne é fraca. Eu falei sobre isso, que Jesus, ele lutou contra o diabo no deserto, venceu o diabo na palavra. Tudo que o diabo trouxe, Jesus rebateu na palavra. Mas ele não lutou não foi uma luta tão intensa, tão angustiante como essa do Getsemane, em que ele lutou contra a sua própria carne. E Jesus diz assim para os discípulos: na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o diabo Jesus venceu na palavra, e a carne ele venceu na oração. Pega a visão, né? O diabo Jesus venceu na palavra, e a carne Jesus venceu na oração. Você quer vencer a sua carne? Quem quer vencer a sua carne? Dobre os seus joelhos e ore. Coloque a sua vida diante de Deus. Jesus teve que orar a noite inteira para ele vencer as vontades erradas da sua carne. A carne, ela precisa se dobrar diante de Deus. Ela precisa se dobrar diante da vontade de Deus. Então a carne, ela precisa ser
vencida na oração. Tem crente que está apanhando, levando uma surra de si mesmo, porque não ora. Sabe por que você está apanhando de você? Você não ora. Aí, aquela pessoa intolerante que muitas vezes você é, aquela pessoa impaciente que muitas vezes você é, aquela pessoa crítica, julgadora que muitas vezes você é, aquela pessoa maledicente que muitas vezes você é, aquela pessoa que muitas vezes fofoca, que muitas vezes que fofoca, ou que faz fofoca, que muitas vezes você faz, está vencendo, por quê? Porque você não domina essa pessoa através da oração. Então, nós temos que nos vencer em oração, nós temos que colocar a nossa vida diante de Deus e deixar Deus moer a nossa vida. Então, o que acontece? Epáfras era um homem que orava pelos outros, pelos crentes maduros, para que os crentes maduros fizessem a vontade de Deus. O crente maduro faz a vontade de Deus, ainda que a vontade de Deus o leve a situações que não são boas para a sua carne, para os seus desejos carnais, porque ele tem um compromisso maior com aquilo que é do Espírito, para com os propósitos espirituais. Então ele sujeita a carne à vontade de Deus, à vontade do Espírito, né? Então eu já estou terminando aqui, meus irmãos. Vamos lá. Tem mais coisa aqui. Eu vi um texto legal aqui. 1 Coríntios 14, 20. Primeira aos Coríntios 14, 20. Muito bem. Aqui na minha versão está assim: irmãos, não sejais infantis na vossa maneira de pensar, porém quanto ao mal, sede como crianças, contudo adultos quanto ao entendimento, né? Então é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim: em relação ao mal, seja como criança. Então, em relação ao mal, não seja malicioso, não seja falso, né? Seja verdadeiro, seja sincero. Porque o que uma criança é, irmãos? Uma criança, na sua essência de criança, você vê malícia na criança? Ele é o único que cuida de criança. Então o que o Senhor está dizendo? Não seja malicioso, não seja falso, né? Não maquine o mal. Você não vê criança maquinando o mal. Uma criança pode às vezes se destratar com outra ali, então se estapeia ali, mas daqui a pouco estão brincando de novo, né? Não guarda mágoa, né, no coração. Então, em relação a essas coisas, o que o Senhor está dizendo para nós? Que nós temos que ser como crianças, né? Como crianças. Mas em relação ao nosso entendimento, a gente tem que ser como adulto. Então, o que é uma pessoa madura no entendimento? E não é criança. É aquela que coloca compromissos e responsabilidades acima de prazeres. O adulto não coloca compromissos e responsabilidades acima de prazeres, irmãos? Sim ou não? E a criança? Não adianta você falar de compromisso com criança. Não adianta você falar de responsabilidades com criança, porque ela é criança, né? Então o adulto, ele se dá bem com compromissos, ele se dá bem com responsabilidades, ele não deixa de cumprir suas responsabilidades, seus compromissos, porque ele é adulto. É quando eu olho para a nossa igreja em relação a compromissos e responsabilidades, vou repetir, quando eu olho para a nossa igreja em relação a compromissos e responsabilidades espirituais,
Infelizmente, eu vejo muitos crentes que ainda são crianças, e vejo poucos crentes que são adultos. Por quê? Porque a maioria dos crentes troca compromisso e responsabilidade por prazeres. O coração vai aonde está dando prazer. Embora o compromisso e a responsabilidade é o que vai trazer verdadeiramente crescimento, retorno para a sua vida, ele não consegue ver isso. Ele ainda vai correndo atrás dos prazeres, ele vai correndo atrás do chocolate, ele não quer o brócolis, ele não quer a beterraba, ele não quer a cenoura, ele quer o chocolate, ele quer a bala, ele quer o suspiro, ele quer tudo aquilo que vai dar lombriga nele, né? Ele quer tudo aquilo que é docinho. Só que uma criança que só se alimenta de doce, ela vai ficar saudável? Ela vai adoecer, ela vai ficar doente, em algum momento ela vai adoecer. Eu quero pegar só esse gancho para nós, em relação a esse texto especificamente. Como crentes maduros, Deus quer compromisso de nós, irmãos. Amém? Deus quer responsabilidade de nós, irmãos, em relação à obra, em relação aos nossos ministérios, em relação à sua igreja, em relação ao evangelismo, ao buscar as almas perdidas. A gente não pode tratar isso como uma coisa sem importância. Não era sem importância para Jesus buscar o perdido. Ele atravessava às vezes uma cidade, distâncias a pé, só para salvar uma alma. A pé, irmão, não tinha carro, não tinha moto. Eu não vejo Jesus andando de cavalo também, eu vejo ele andando a pé, e às vezes de barco, né? Mas ele ia, ele buscava, porque ele tinha responsabilidade, compromisso para com a salvação do perdido. Será que nós estamos tendo esse mesmo compromisso hoje? Será que nós somos pessoas que temos capacidade de romper barreiras, fronteiras, distâncias para buscar outras pessoas? Será que esse compromisso está dentro de nós? Será que somos adultos para entendermos que isso é necessário? Será que somos adultos para entendermos que é importante estar na igreja, para sermos fortalecidos na fé e também para encorajarmos outros a estar na igreja? A sua presença encoraja outros a estar presente, como a sua ausência se encoraja as pessoas de estar presente e encoraja elas a estar ausente. Então tudo que nós fazemos influencia para o bem ou para o mal. Então o adulto, ele sabe a relevância das suas atitudes. Então, em relação ao nosso entendimento, nós temos que ser o que, irmãos? Maduros. Temos que ser adultos. Então, irmãos, encerrando esse rápido estudo, eu vejo que a maturidade ela te premia. A maturidade premia você. Ela te dá ganhos, ela te dá benefícios, ela te dá premiações. Quem é maduro é premiado com dons, com capacidades, com atitudes que fazem a diferença. E a imaturidade, ela te cobra. Como, pastor, a imaturidade me cobra? Através dos seus fracassos. O imaturo começa a fracassar no seu casamento, na sua vida espiritual, na sua vida com Deus. E é o que acontece? Você é obrigado a encarar essas situações e muitas vezes ter que reconhecer a sua imaturidade. Perdi isso porque fui imaturo. Essa pessoa está distante de mim por causa da minha imaturidade. Isso cobra. A sua consciência é cobrada. E com o tempo, a pessoa que na imaturidade fez coisas que
trouxeram problemas de fracasso para a sua vida, ela começa a ver que ela errou, só que ela perdeu. E muitas vezes ela quer voltar lá atrás e corrigir o que ela fez de errado pela sua imaturidade, mas não tem como. Não tem como voltar atrás. O que você pode fazer é mudar daqui para frente, né? É mudar daqui para frente, é buscar o crescimento. Aí eu volto ao início da palavra. A solução, muitas vezes, para a nossa vida é a maturidade, é simplesmente crescermos. E para crescer a gente tem que estar preso à matriz, à árvore que nos sustenta, né? E qual é a árvore que nos sustenta? Jesus. Ele é a videira verdadeira, né? Aquele que permanece em mim e as minhas palavras, permaneceres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, dareis muito fruto. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, nós temos que permanecer em Cristo. Ele é o maduro. Por isso que a Bíblia diz, lá em Efésios, que a vontade de Deus é que não sejamos mais meninos inconstantes, levados a todo vento de doutrina, mas que cresçamos rumo à maturidade, à estatura de varão perfeito, que é Cristo. Ele sim é perfeito. A palavra perfeito, para Jesus, ela se encaixa, né? A estatura de varão maduro, que é Cristo, mas para ele, a estatura de varão perfeito. Nós podemos ser maduros, mas Cristo, ele é perfeito. Ele é o referencial da nossa maturidade. Então, queridos, quero deixar aí essa palavra no coração de vocês. Peço que todos fiquem em pé, para que nós possamos estar orando nesse momento.